Fala pessoal, deixa queimar. E meus amigos, estamos aqui, eu, Pitch, Renan Kelly e Borges. Cara, a gente vai falar uma parada que se você viu o tema e clicou porque você tá curioso, que você não entendeu o que é direito, se é bom ou ruim. Mas hoje... A gente também não tá entendendo muito bem não, então a gente vai entrar agora. Eu acabei de ter essa ideia, os dois também não sabem. Ok. Que é o quê? Como se sabota uma cultura. Cara, e essa ideia, só pra eu explicar o contexto aqui, veio de... Primeiro, se a gente pensar qual a estratégia da Babilônia foi não matar todo o povo de Israel. Né? Eles pegaram jovens promissores, levaram para dentro do palácio para aprender os costumes, a língua, entendi. Mudaram o nome, quiseram mudar a identidade, quiseram instaurar um novo costume, tanto de alimentação, até coisas pequenas, que parecem inúteis. Toda uma cultura foi sabotada. Porque eles usavam a estratégia de transformar todos os reinos que eles conquistavam numa Babilônia. Sim. Tá. Ok? Tá. Próximo império, Roma. Yeah. A estratégia de Roma era diferente. Era o quê? A gente aceita geral. Desde que esteja debaixo do nosso governo. E sim. Então eles aceitavam sim que os judeus adorassem a Deus, desde que mantivesse ali no sapatinho, né? Debaixo do governo de Roma. O imperador ainda é o soberano. Tá? Então... E aí, o que Jesus chega fazendo, que o pessoal não percebe, o pessoal esperava um Cristo que fosse... Guerreiro. Uau. Matador. Sim. Acabar com Roma, correto? É. Mas o que Jesus fez foi, sem usar de nenhuma espada, usou uma, né? Pedro cortou a orelha do cara, mas sem teoricamente usar de nenhuma espada, pra sabotar uma cultura não de Roma, a cultura global. Sim. Ele usou 12 adolescentes pra derrubar uma cultura global, instaurada pelo próprio Satanás. Caraca, uau. Então, cara, isso foi uma estratégia usada já pelos homens e foi mais eficiente em Roma. Roma foi o império mais eficiente de fazer isso. Onde eles fingiam não oprimir essa cultura. Tipo, eu deixo vocês serem quem vocês são. Mas no fim das contas, vocês estão debaixo do domínio de César. Então era uma falsa ideia de liberdade. Ok. Né? Era uma falsa ideia de um Estado laico, supostamente. Sabendo que não era. E dessa forma, tem muitos relatos de judeus, até The Chosen mostra isso, de judeus que acabavam se encantando pelos costumes romanos. Judeus que tinham dinheiro acabavam se vislumbrando com costumes romanos e acabavam se vestindo que nem eles, tendo casa que nem as deles. E isso não foi algo implantado por Roma. Sabotaram a cultura de uma forma muito sorrateira. Mas aí chega Jesus e faz o contrário. Então, quando Jesus manda a gente cumprir o ID, eu acredito que é um envio apostólico. E o envio apostólico, o apóstolo é o quê? É um embaixador. O embaixador, ele é quase um invasor em outra terra. Sim. Né? Então, como que de dentro para fora nós podemos ser agentes sabotadores de culturas satânicas? Como que a gente sabota a cultura no nosso trabalho? Uma cultura de corrupção, uma cultura de promiscuidade na escola, na faculdade. Como que a gente sabota uma cultura de dentro para fora? Que foi para isso que Deus nos chamou. Jesus falou, eu não os tiro do mundo, mas eu vou dar força para eles. Exatamente. Boa, é uma pergunta retórica não, né? Não. Posso responder? Cara, então, muito bom mesmo. Muito bom. A cultura tem algo que a gente tem falado muito, no Ondas também, a gente tem falado muito sobre a cultura, sobre mudar a nossa cultura. Sim. E atualmente, uma cultura que a gente até falou no vídeo que a gente gravou hoje, é sobre a cultura gospel, que é tipo assim, um Deus ídolo, um Deus até que é o Deus que a gente ama, mas é um Deus que tipo assim, vai te dar tudo aquilo que você precisa. O óleo não mistura com água. É isso, né, que eles falam. A água, não sei o que. Isso não é um louvor não, mas tudo bem. Não, eu sei. Aquele louvor do coronel. Então, tipo assim, cara, as pessoas, elas atualmente têm vivido uma cultura muito perigosa. É uma cultura de até que faz a coisa certa. É a cultura do filho perdido, mas não o filho que foi embora, é o que tava dentro. É aquele filho que ele falou assim, pô pai, eu obedeço todas as leis, eu não xingo, eu não falo palavrão, eu não assisto pornografia, não traio minha mulher, mas eu não estou satisfeito na sua presença. Então, tipo assim, ele até gosta, ele até tá num ambiente certo, sendo que ele não está com o coração certo.
essa é a cultura mais perigosa que nós temos vivido. Mas agora nós falamos de um contexto ímpio, nós estamos diante de um ambiente não cristão, cara, a gente só se posiciona, a gente só tem um impacto mesmo quando a gente ora, quando a gente conhece ao Senhor. Então isso, aquilo que eu falei sobre a cultura gospel e o que eu tô falando agora sobre estar num ambiente não cristão, ela complementa muito, porque se você está impregnada, enraizada numa cultura gospel, você não vai conhecer o Deus verdadeiro e aquilo que Ele quer derramar e aquilo que Ele quer fazer no meio dos não cristãos. Então, tipo assim, o que aconteceu com Pedro e outros discípulos? Eles fugiram, eles até conviviam com Jesus, eles até estavam com Jesus ali naquele lugar, eles ficaram 3 anos, mano, 3 anos, mano. Até falei isso lá nessa pregação. 3 anos, mas quando o calo... Como que se fala? O calo apertou. Quando o calo apertou, Pedro voltou pro lugar onde Jesus o tinha encontrado. Que foi no mar ali, pescando. Cara, ali não era o lugar onde Pedro devia estar. Então, tipo assim, Pedro, ele até vivia com Jesus. Ele ficou 3 anos com Jesus, sendo que ele não conhecia Jesus. Até porque Jesus mesmo falou, pô, vocês estão há tanto tempo comigo e até agora vocês não sabem dessa afirmação que quem me vê ao Pai também, ou que vocês não têm fé para isso, nem para mandar o mar obedecer, eu não lembro muito o contexto. Então, tipo assim, eles só tiveram a convicção, só houve essa revolução, só houve essa sabotagem na cultura quando eles tiveram poder. Em Atos 2 houve isso. Até a Helena Raquel falou na pregação do Jesus Cop Conference. Atos 1 eles estavam alguma coisa, em Atos 2 era outra. E através do poder. Mano, se você não busca poder, se você não ora, se você não jejua, se você não lê a Bíblia, se você não ama o Senhor, não contempla o Cordeiro, é impossível você sabotar a cultura de Jezabel ou de Baal. Em 1 Pedro 2,25 vai estar escrito o seguinte: vocês eram como ovelhas desgarradas, mas parafraseando um pouco, mas agora se renderam ao pastor e bispo da alma de vocês. Sim. Cara, você falou o Pete falou da falsa liberdade e eu lembrei dessa passagem. Porque, cara, acho que o que Roma fez foi retratar essa falsa liberdade como algo bom. Sim. Sendo que, tipo assim, ovelha solta não é algo bom. É ruim, é horrível, porque não tem um pastor, não tem alguém para guiar ali. Uma ovelha solta é uma ovelha burra. Uma ovelha que vai acabar morrendo. Sim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o que Jesus fez, cara, é simples. Foi muito simples o que ele fez, porque o evangelho é simples. Cara, ele simplesmente, do jeito dele, do jeito perfeito dele, ele convenceu aquele povo de que simplesmente eles não estavam vivendo a liberdade que eles achavam que estavam vivendo. Entende? Eles falam, olha, ok, você tá livre, você pode se vestir como Roma, você pode fazer o que você quiser. Mas olha, eu tenho algo muito melhor pra você. Só que aqui, tá dentro do meu cercado. Então, o que eu acho muito interessante é como ele apresenta algo melhor. Só que, cara, se a gente parar pra pensar, é muito difícil, mano. É muito difícil. Como que eu vou mostrar pra alguém no mundo? É uma pergunta pra você comentar aí e responder. Como que eu vou convencer alguém que está solto, alguém que está perdido e solto, de que ficar preso no meu cercado é melhor? Uau, muito bom. Entende? Tipo assim, sim. Essa forma que você falou de Roma também me lembrou muito uma frase. Eu nem lembro quem falou essa frase, mas é uma frase que é muito verdadeira. Eu acho que vocês provavelmente conhecem. Que é o seguinte, sabe qual é a melhor forma de manter uma pessoa presa? É fazer com que essa pessoa não saiba que está presa. É ela achar que está livre. Exato, o pecado, ele é uma cela enfeitada. Exatamente. Que no momento que você menos espera, fecha. Sim. A porta fecha. Sim. Sim, simplesmente isso. E isso é muito doido, cara, porque é exatamente isso, mano. Eu, quando vou evangelizar os meninos, né, eu jogo vôlei, quando eu vou evangelizar os meninos do meu time, eu fico, cara, como que eu vou conseguir mostrar pra eles que Jesus é um prazer melhor do que sexo, é um prazer melhor do que drogas, é um prazer melhor do que bebida. E, cara, eu acho que só tem uma resposta. Eu sempre tô voltando pra isso porque tá batendo na minha vida muito isso, que é, pô, Jesus compara o reino de Deus a um homem que achou um tesouro no campo e com alegria foi e vendeu tudo que ele tinha, com alegria. Deus não ama quem oferta, Deus ama quem oferta com alegria.
Então, cara, a única forma de mostrar que existe um prazer maior é, pô, tu fica mais feliz quando você está caminhando com Jesus do que eles ficam felizes quando voltam de uma balada? Boa. Você Caraca. fica mais feliz caminhando com Jesus do que eles ficam felizes bêbados? Eles bêbados ficam mais alegres do que você debaixo da presença de Jesus? Sim. Então, se Quer dizer, eles... se eles estão mais felizes, tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada. Não tem como a gente mostrar... A gente tava conversando isso agora. Não tem como... se a gente mostrar uma face chata de Deus, eles vão achar que nosso Deus é chato. A gente é o representante de Deus na Terra, cara. Embaixador, né, mano? Embaixador. Então, pra gente sabotar a cultura, a gente precisa, antes de tudo, conhecer esse Deus. Né? Quando o Boaz estava falando, eu lembrei muito dos fariseus, cara. Por que os fariseus não conseguiram... Eles tinham tanto conhecimento, mas eles não conseguiram reconhecer Jesus, que cumpria todas as profecias, mano. Olhando agora com o Espírito Santo em nós, é muito nítido. É muito nítido. Mas por que pra época não era? E eu vejo que é porque eles achavam que eles estavam fazendo certo. Paulo achava que estava fazendo certo, perseguindo cristãos. E no momento ele achou que aquilo era errado. Ele achou que estava sendo correto na lei. E na lei ele estava mesmo. Né? Tanto que é isso que ele fala. Mas ele considerou a lei esterco. Mediante a graça de Cristo. Então, eles não conseguiram reconhecer quem Jesus era, porque eles estavam tão distantes do Deus real que não puderam reconhecer o Filho dele. Sim. Entendeu? Então, eles não estavam conseguindo ser embaixador. Eles não estavam conseguindo ser o sacerdote pro povo, porque eles estavam adorando Deus. Não havia revelação fresca de Deus sobre a vida dele. Cara, parando pra pensar havia agora... rituais vazios sobre ele. Parando pra pensar agora, não tem como eu reconhecer um filho se eu não ser a cara do pai. Exatamente. Porque o filho é a cara do pai. Exatamente. Perfeito. Então, tipo assim, eu até vi um vídeo, eu não sei se eu vi um vídeo, foi um vídeo, de um cara falando assim, cara, o que mais confrontava os fariseus não era que Jesus ele poderia ser um suposto Messias, ou que, tipo assim, ele estava fazendo milagres, porque eles viam isso. Que ele operava grandes milagres, grandes prodígios. O problema deles não era reconhecer isso, era reconhecer que Jesus era o Deus de Abraão, o Deus que apresentou a Moisés na sarça ardente, o Deus que lutou com Jacó. Eles não acreditavam nisso. Eles tinham raiva disso. Então, tipo assim, eles não reconheciam ao Senhor, por isso eles não causavam um impacto na sociedade, ou causava algo novo, como Samuel causou. Então, tipo assim, os fariseus, na verdade, eram como Eli, na época. Até que o Senhor teve um encontro com Samuel e falou assim, Samuel, eu quero que você seja diferente de Eli. Eu quero que você me tenha. Eu quero que você tenha mais de mim também. E eu quero ter mais de você. Então, tipo assim, Samuel, ele foi muito diferente de outros juízes. A gente pode ver nisso, né? Que ele morreu agradando ao Senhor, diferente de Gideão. Quase todos, né? Quase todos. Então, tipo assim, cara, conhecer ao Senhor acima de todas as coisas. Os fariseus, eles não reconheciam que Jesus era o Senhor, que Jesus, ele era aquele que se apresentou a Moisés. Eles não reconheciam isso. Então, cara, é muito isso. A gente não vai conseguir sabotar uma cultura porque a gente está apaixonado pela cultura. Exatamente. A gente está apaixonado pela cultura do presente século. Exatamente. Dimas, amando o presente século, abandonou. Sim. É isso. Ele não abandonou Paulo, abandonou o próprio Cristo. Entendeu? Então, muitas vezes a gente está amando o presente século enquanto tenta estar na igreja. E isso é muito desgastante, cara. Viver em cima do muro é pior do que você não ser cristão. Né? Eu lembro muito de Apocalipse, quando Jesus fala para a igreja de Laodiceia, se eu não me engano. Né? Que conheço as tuas obras. Foi a de Laodiceia que tinha as águas mortas? Conheça as suas obras, mas... Laodiceia, acho que é Laodiceia. Se não for Laodiceia, a gente vai corrigir. Confesso que você é quente nem frio. Por isso eu te vomitarei. Laodiceia. Eu te vomitarei. Ele começa falando, conheço as tuas obras. Eu sei que você tem feito. Né? Mas eu te vomito da minha boca. É quase Jesus falando. Jesus, eu consigo sentir a amargura de Jesus dizendo, eu não consigo te suportar. Você acha que está adorando ao meu pai, você não está. E eu não consigo te suportar, cara. Antes você fosse o desviado que eu estou tentando alcançar, antes você fosse um cristão que eu amo já como filho. Mas você não é nenhum nem outro, cara. Eu não consigo estar diante de você. Hipocrisia não dá comigo. Cara, isso é muito tipo, sério. É olhar na cara de Deus e falar que você pode enganá-lo. Isso é muito... isso é muito sério, mano. Ele fica muito irado com Sim. isso. E o que me pega, cara, é que a gente já teve muitas pregações sobre isso, mas no final, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato.
ele não está dizendo isso para um desviado, como a gente usa muito. Sim. Ele está dizendo isso para a igreja. Caraca, sim. Se Jesus está Uau. na porta batendo, quem que a igreja estava adorando lá dentro? Uau. Sim. Não era o Deus bíblico. Então eu vejo que o Deus cultural está tomando o lugar do Deus bíblico. E eu até fiz um vídeo recente sobre isso, que é que a sua visão sobre Deus vai mudar o que você pensa de si mesmo. Que o Deus bíblico é um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus pai, mas se você não consegue enxergar isso e ver ele como um Deus tirano, ou então um Deus que é um gênio da lâmpada, se você enxerga Deus como um gênio da lâmpada, você vai ser o Senhor de Deus. Caramba. Você não vai conseguir ser o embaixador porque você é o chefe. É verdade. Entendeu? Você não vai precisar, você vai ter um Deus que está te servindo. E não é essa a realidade. Cara. Entendeu? Então, cara, eu vou perguntar aqui pra vocês agora. Como que na prática a gente pode realmente ter essa mentalidade de sabotar culturas? Explanar a verdade, mano. Explanar a verdade. E tipo assim, vamos trazer, ser mais direto mesmo. Exemplo, cara, às vezes a igreja tem vivido tempo de frieza. Às vezes a igreja tem vivido um tempo de apatia e de incredulidade. Quando você busca o Espírito, quando você começa a orar, aquele clamor da alma que é gerado no seu quarto, irmão, independentemente da situação que esteja acontecendo na sua igreja, haverá um start, haverá um começo totalmente diferente através da sua vida. Cara, o Senhor só precisou de um homem, de um coração quebrantado. Então, antes disso, você precisa se humilhar e você precisa orar pela cultura da sua igreja, você precisa orar pela cultura da sua sala da faculdade, ou da sua turma, do curso, ou de qualquer tipo de situação, cenário que você esteja vivendo. Cara, você precisa orar, mano. A oração é a chave de todas as coisas. E sabe por quê, mano? Porque a pessoa que faz isso já não é mais ela que vive. Exatamente. É Cristo que vive nela. Exatamente. Então, cara, basicamente o nosso trabalho para sabotar essa cultura ridícula é simplesmente deixar Deus fazer o trabalho dele através de nós. É nós não nos bloquearmos, sabe? Muitas vezes a gente quer, cara, pôr as mãos e conseguir ter um pouco de mérito. Eu tava numa pregação que é, cara, muito engraçado, eu esqueci o nome da pregadora. Mas ela falando, tipo assim, nós queremos muito reconhecimento e nós falamos, nossa, eu só queria um pouco de reconhecimento, como se isso fosse uma coisa mínima. Como se a gente tivesse direito a isso. Sendo que nunca foi isso, cara. Nunca foi isso. Quando a gente começar a aceitar que o reconhecimento todo vem de Deus e que o trabalho de fato vem dele, cara, a gente só precisa ser um bom recipiente. Sim. A gente só precisa ser um recipiente que não se rache com o poder de Deus. A gente precisa aguentar esse poder para poder transbordar esse poder para as outras pessoas. Cara, é por isso que o dom é tão importante. Exatamente. Porque, cara, é a prova viva de que Deus existe. Cara, eu tava vendo, tem a pregação do Nick Moretti, que sejam ousados em Deus, que ele fala justamente isso, que uma das melhores formas de evangelizar não é entregando panfleto, ou seja, mudar a cultura. Cara, vamos lá, quem aqui é do Rio de Janeiro vai saber, vai pra Praça Sans Penha, um movimento bom, de sábado de manhã, cara, espera chegar alguém de muleta lá, ou cadeira de rodas, cara, cura essa pessoa no meio da praça. Quantas pessoas vão olhar aquilo e falar, Deus Normal, não existe. normal. Deus não existe, é normal. Cara, se a gente parar pra pensar, Jesus ia de cidade em cidade e formavam filas para serem curadas. Tinha dia que ele não dedicava a palavra, ele dedicava a ficar o dia inteiro atendendo as pessoas na fila como se ele fosse um hospital. Então ele não dedicaria todo esse tempo, que era curtíssimo, para curar as pessoas se isso não fosse uma tarefa importante, cara. Porque eu vejo que é uma das estratégias de Jesus sabotar a cultura, era justamente isso, que, quando a pessoa ela percebe que Deus se importa com a dor, por mínima que seja, Bizarro. ela fica diferente, mano. Eu conheci um cara uma vez na rua, assim, aí ele sentou do meu lado, comecei a falar de Jesus pra ele e tal, e me importar realmente pela vida dele. Assim, realmente me importei pela vida dele, cara. Eu tava amando aquele cara, era o Espírito Santo purinho, porque eu não fazia ideia de quem ele era. E ele me contou a história dele e tal. Quando eu fui orar por ele, comecei a orar o Espírito Santo sobre a vida dele. Só isso. Falei, Espírito Santo, esteja com ele.
na verdade, mostra pra ele que você sempre esteve com ele. E quando acabou a oração, ele ficou, tipo, transtornado e no final, quando eu tava terminando de orar por ele ali, ele falou que apareceu um olho olhando diretamente pra ele. Uau. E aí, enfim, Deus agiu ali naquele momento, mas o ponto é que ele precisava entender o cuidado que Deus tinha na vida dele, e as pessoas precisam disso. Então quando a gente faz o evangelho de poder que você falou, é assim que a gente vai sabotar as culturas, Com certeza. não só com argumentos, advogando, é mais com testemunho, sendo exemplo e demonstrando poder. E para acessar esse poder a gente precisa acessar o Deus verdadeiro, né? Então é isso, meus amigos. Conversinha de hoje. Até a próxima. Let it burn, let it burn, let it burn now. Let it burn, let it burn, let it burn now. O seu marido a tua filha tá fundada em depressão. Não sei o resto. Esse varão. E contemplar a beleza do cordeiro é a minha motivação. Pera aí, meu cabelo, pai. É isso, valeu, amigos. Vou parar de cantar Carinha de Fogo, tô me criticando demais.